E eu gostaria de ler com você um verso que vai ilustrar muito isso, que está escrito no primeiro livro de Samuel. Se puderem abrir um pouquinho mais as luzes, por gentileza, se for possível, né? Para que a gente possa estar fazendo a leitura da palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 10. 1 Samuel 16, versos 10 até o 13, diz assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unge-o. Samuel apanhou um jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e depois disso, Samuel voltou para Ramá. Esse texto ilustra uma história que talvez você tenha ouvido algumas vezes já. Davi, que foi esquecido da maior festa que a sua casa já pôde promover. Samuel, quando a Bíblia fala Samuel, pense no cara mais influente daquela nação. Esse cara mais influente da nação e mais querido da nação, vem à sua casa. Imagine isso comigo, ele vem à sua casa. A pessoa mais querida da nação brasileira vem à sua casa. Pense quem você quiser. E então faz-se uma festa. E nessa festa é convidado todos os seus irmãos. E para você, o papai ou a mamãe, ou alguém da sua família diz assim: você vai lá para o pasto e fica cuidando das ovelhas. Você fica na empresa. Você fica cuidando disso. Nós vamos fazer uma festa aqui, mas vamos ficar aqui só os teus irmãos e nós. Você consegue imaginar isso? Foi exatamente isso que aconteceu aqui com Davi. Perceba de que ele não enfrentou Golias ainda. Ele nem sabia o que teria ainda pela frente de desafios. Mas já existe um gigante dentro da sua casa. Mas já existe uma divisão entre ele e a sua casa. Algumas histórias teológicas, estudos, costumam dizer que talvez, Davi fosse um filho não reconhecido. E que neste momento, quando Samuel diz, acabaram-se os filhos, é que Jessé pela primeira vez precisou admitir que tinha mais um moleque que era filho dele, que estava por ali. Mas não vou me prender a essa história. São viés teológicos que as pessoas às vezes buscam para tentar explicar algumas coisas que eu não vou entrar aqui hoje. É fato de que havia toda uma família, e esta família não o chamou para a festa. Não era qualquer festa. Como eu disse, o cara mais influente da nação estava ali. E agora ele é deixado de lado pelos seus familiares. Talvez um dos grandes desafios que nós sofremos é quando nós enfrentamos algumas dissensões dentro da nossa própria casa. E eu estou falando aqui com pessoas de várias idades, e que talvez grande parte das dificuldades que você tem até hoje foi porque nunca você conseguiu vencer o primeiro gigante da tua vida, que são problemas que nós enfrentamos dentro de casa. São problemas que nós enfrentamos quando parece que não somos tão queridos assim. Quando os irmãos têm algumas vantagens sobre nós. Quando a gente se aproxima de algumas pessoas e contam-se algumas histórias, as pessoas dizem, pois é, lá em casa todo mundo ganhava roupa nova, e o que sobrava deles é o que ficava para mim.
na minha casa era sempre assim, o melhor era para o meu irmão e depois era eu. Minha mãe e meu irmão podiam tudo, mas eu não podia nada. E tem essas histórias, que a gente até pensa assim, isso é coisa de criança que passou. Nem sempre. Porque às vezes na vida, nós ainda olhamos para todas as situações, e estamos vinculados a um primeiro gigante que nos domina ainda, que é aquele gigante que tenta nos puxar para baixo, e dizer que você não é querido, que você não é querida, que ninguém queria que você tivesse nascido, que você estivesse ali. E eu sei que para alguns que já passaram dessa fase, que venceram, estão curados, isso talvez seja inócuo, não faça mais efeito. Mas há pessoas aqui hoje, porque o Espírito de Deus está tentando trazer cura a alguém, que você ainda acredita piamente que não deveria ter nascido, que você não deveria existir, e talvez por isso algumas vezes na vida você tentou interrompê-la, não quis mais viver, não quis dar continuidade à sua vida. Porque se a minha mãe não me ama, porque se o meu pai fez isso, porque se eles costumam me ferir, e nunca me acolhem, e aí não conseguimos entender de que isso é um gigante, que continua fustigando sua vida, gigantes que estão dentro da família, e não conseguimos nos aproximar, não conseguimos nos curar, não conseguimos viver. Pense na história de Davi. Se agora alguém vai chamá-lo, porque a história diz que foram chamá-lo, Samuel disse, ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui, e agora alguém fosse lá e disse assim, Davi, mandaram te chamar para tu vir para a festa. Vamos pensar em Davi com o temperamento de algumas pessoas do dia de hoje. Como é que é? Agora é para eu ir para a festa então. Por que agora? Não, porque o Samuel lá disse que ninguém vai comer, então ninguém vai comer hoje, porque eu não vou. Agora eu não vou. Eu sei que aqui não tem ninguém que faria isso, que é todo mundo curado, uma bênção. Ia dizer assim, ai que bom, eu estava com muita vontade de participar dessa festa com vocês, aleluia Jesus, eu vou. Todo mundo ia fazer isso. Mas algumas pessoas em algum lugar faria assim, agora eu fiquei bom de repente eu fiquei bom, agora eu presto, porque daí não tem festa se eu não estiver lá, né? Tem que vir alguém de fora para reconhecer o meu valor. Mas é sempre assim, eu já estou acostumado com vocês já, eu já estou acostumadinho já. Porque tem vezes que a gente precisa botar para fora todo aquele veneno que está dentro. Agora, como ele vence esse gigante? Humildade. Ele é chamado para a festa. Você precisa entender uma coisa: o mundo, a família, as pessoas, os amigos, eles podem até esquecer de você ou te preterir em algum momento, mas existe um Deus que não vai começar a festa sem que você esteja presente nela. Não vai permitir que a festa comece se você não chegar. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti, aleluia. É o que a palavra de Deus diz, eu não vou esquecer de você. E o próprio Davi escreve nos Salmos, ainda que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Existe um Deus que tem propósito, e esse propósito é para você. O propósito é trazer você para o meio da festa, é trazer, e às vezes, queridos, nós perdemos a batalha para o gigante, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de vencer, mas porque não é do jeito que a gente queria, nós não entramos na festa, e nunca recebemos a unção que é para nós. Perceba que Deus não trabalha apenas no outro, Deus trabalha em nós também, porque enquanto Deus estava trabalhando no outro, a questão de, vai chamar, passa por cima do seu orgulho, e vai chamar o seu irmão, vai chamar o seu filho menor, Deus também trabalha o orgulho de Davi, dizendo assim, baixa tua crista aí, e vai para lá.
Mas é que eu fui o último, porque eu sou o resto, porque... Eu quero te honrar. Então, fica caladinho. Sabe aquela bênção de às vezes a gente não falar tudo que a gente tem para falar? Fala para Deus, conta para Deus, mas sabe, é quando eu me calo. E deixa eu dizer uma coisa para você: calar-se não é simplesmente não falar, porque há pessoas que são uma bênção, elas já estão um pouquinho mais evoluídas, elas já não falam, mas o rosto está assim. Tipo, o rosto está gritando, né? Eu até vou, mas não vou falar com ninguém. Não está falando oralmente, mas visualmente. Como é que você vai vencer o gigante? Como nós vamos derrubar esse? Começa dentro de casa. É o primeiro. Ele era um garoto. Estava sendo visto como sem importância. Mas esse gigante tem várias facetas. 1 Samuel, no capítulo 17, e no versos 28, tem uma continuação da forma como ele trabalha. Davi, ele é chamado pelo seu pai, depois de um certo tempo, ele foi ungido, né? Recebeu uma unção, enfim. Aí teve a guerra contra os filisteus. Lá estava o gigante Golias. Você pode ler aqui na sua casa, você vai pegar bem a história. E o seu pai, que tinha enviado os seus 3 irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar. Se você precisar de um nome para um filho, depois vem falar comigo, eu passo para você esse nome. Esses 3 foram para a guerra. E o pai ficou com saudade, queria saber se os filhos estavam bem. Chama Davi e diz: leva aqui um presentinho aqui para o capitão lá, vê como é que estão teus irmãos, aquela coisa toda. E Davi vai. Chegando lá, Davi deixou as coisas no local e foi ver a guerra. Quando ele vai ver a guerra, vem o gigante Golias, começa a desafiar todo mundo. E daí ele: gente, o que é isso aí? Ninguém faz nada. Aí as pessoas: olha o tamanho do homem. O rei já falou aqui que quem matá-lo, aí a família não paga mais imposto, o rei vai encher de riqueza, vai dar a filha dele para casar, mas quem é que é louco? E a Bíblia fala isso. Se você ler os versículos anteriores, Davi assim: como é que é essa história? Certo? Quando falou vai casar com a filha do rei, para tudo. Como é que é? Não paga mais o quê? Não paga mais imposto? Vai encher de riquezas? Eu comecei a ficar interessado nesse negócio. Ele deixa de olhar para o gigante agora, e ele começa a olhar o tamanho da recompensa. Só que no momento em que ele começa a produzir no seu coração um desejo de lutar e de conquistar, aí vem o verso que eu disse aqui que nós deveríamos ler, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. O que Eliabe faz aqui? Ei, ops, fica aí. E cadê aquelas ovelhinhas que tu cuida lá? Sabe, a pessoa quer matar um gigante e o outro está lembrando dele: ei, mano, você não cuida nem de ovelha direito? Cadê aquelas ovelhinhas que tu tens? É quando questiona a tua capacidade. É quando as pessoas começam, e veja, ainda está no círculo da família. Os primeiros desafios de Davi são dentro da família. Primeiro dentro da sua casa, seu pai não o chama. Depois, ele vem trazer comida para os irmãos, ele está ajudando os irmãos, mas são os irmãos que estão dizendo para ele que ele não pode, ou diminuindo, colocando para baixo. Sabe, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: e quem é você? Tu vai fazer isso? Não, porque agora eu vou comprar aquela empresa e vou fazer assim. Você? Não tem aquele jeitinho de botar o dedo no olho mesmo? Assim, tu? Vai ser empresário agora. Vai querer viajar.
Vou para a Europa. Sabe, quando pegam uma parte da sua vida e tentam diminuir você, o gigante tem um poder de fazer isso. O gigante, por aparentar ser muito grande, ele sempre vai querer lembrar você do quanto és pequeno, do quanto você está embaixo, do quanto você não tem, do quanto você ainda não adquiriu. Essa é a função do gigante. E quem ele usa? Se ele tivesse usado qualquer soldado ali, ele diz assim: rapaz, tu nem me conhece. Mas ele usa um irmão. As grandes dificuldades que nós temos, e como igreja, estou falando aqui, isso poderia ser um tiro no pé de qualquer pastor que está falando da sua própria igreja, mas eu estou falando da igreja num contexto geral. Em igreja é costumeiro acontecer isso: irmãos que colocam os outros irmãos para baixo. O irmão começa a se levantar, começa a trabalhar, começa a agir, e alguém sempre diz assim: esqueceu de quem era. Agora vai querer pregar. Agora vai querer ser líder. Agora vai querer. Sabe, Deus está te capacitando. Deus está te dando graça. Deus está te dando força. Deus está te dando direção. Cuidado com as palavras que você escuta. Davi naquele dia podia ter escutado as palavras do irmão dele dizendo assim: ei, cadê aquelas ovelhinhas suas? E poderia ter se sentido diminuído, menos, e pensado assim: realmente, eles que são os soldados. Quem sou eu? Apenas um pastorzinho de ovelha. Eu vou voltar para casa e cuidar daquelas poucas ovelhas. Mas Davi, em algum momento, quando ouviu aquelas palavras, ele não recua até o pasto onde ele cuidava de ovelhas. Ele recua até o momento em que Samuel tira ele do pasto, coloca no meio de todos os irmãos e derrama azeite sobre a cabeça dele e diz: você está sendo ungido. E eu quero lembrar você nessa noite disso. Quando se levantarem contra você para tentar te diminuir, lembre sempre: você é ungido de Deus para fazer coisas grandes. Você é ungido do Senhor. Deus te ungiu, Deus escolheu você. A função aqui de Eliabe era tentar colocá-lo para baixo, desmotivá-lo. Um pouquinho mais para frente, ele não fica enredado ali. Já conhecia o naipe do irmão. Queridos, se Deus tem uma chamada na sua vida, cuidado. Irmãos, e nem sempre só nossa família, mas irmãos da igreja, costumam querer colocar a gente para baixo, questionar a tua capacidade, questionar quem você é, questionar teu passado. E quando começa a puxar nosso passado para tentar envenenar o nosso presente, saiba para quem essa pessoa trabalha. Porque o passado para o nosso Deus está no mar do esquecimento, mas para Satanás está sempre em voga o passado. Então a gente já sabe para quem a pessoa trabalha. Deixa isso de lado e continue avançando. Davi continua avançando. Aí ele chega até o rei. E olha só, o rei era chamado de Saul, que está em 1 Samuel capítulo 17, perceba que eu estou no mesmo capítulo 17, versículos 32 e 33, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará contra ele. E Saul respondeu: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mano, você consegue entender o problema que Davi tem aqui? Mas para cada canto que ele vai, alguém está dizendo que ele não pode. Até onde você iria quando as pessoas começam a dizer que você não consegue, que você não pode, que você não tem capacidade? A gente às vezes na primeira já alguém diz assim: mas tu, eu realmente não sou bom. Voltamos. Mas se tu enfrentou a primeira, tu chega na segunda instância e alguém diz: não, tu não pode, você desiste? Davi enfrentou a sua casa, Davi enfrentou os seus irmãos, Davi está agora diante do rei, autoridade máxima. Aí ele chega para o rei, que deveria estar na batalha, mas está lá, escondidinho no palácio, e diz assim: queda tranquilo, teu servo irá. Se coloca: eu vou.
vou lutar, Deus vai me dar graça. E está falando, e o Saul aqui, e ele dizendo, não, rei, fica tranquilo, essa vitória já é nossa, Deus é conosco. Eu não sei o que Davi falou tudo, eu sei que quando ele acaba, o rei diz assim, não vai dar, você não tem capacidade. Parece um pouco cômico o que eu estou dizendo aqui hoje, mas para algumas pessoas ouvindo isso não é cômico, porque se tem uma coisa que mais você ouviu na vida foi, você não tem capacidade, você não é capaz. Eu estou grávida, nossa, você vai ser capaz de cuidar de mais um? Você vai ser capaz de cuidar dessa criança? Quantas vezes já falaram da tua capacidade? Porque eu vou morar fora, você vai ter capacidade para isso? Porque eu vou conseguir agora, eu comprei isso, eu estou investindo, você vai ter capacidade? Eu estou alinhando meu casamento, será que vocês vão ter capacidade? Quantas coisas questionaram já? E entenda, parece que é só uma coisa corriqueira da vida, mas por trás de tudo isso tem um gigante tentando diminuir você. E sabe o que eu aprendo? Que nós nem chegamos ainda nos gigantes que nos trazem recompensa, porque para chegar nos gigantes que nos trazem recompensa, nós precisamos primeiro vencer esses gigantes que estão impedindo você de chegar lá. E eles começam em casa, eles começam nos desafios que nós enfrentamos na nossa infância, e aí nós vamos vencendo aqui, nós vamos vencendo ali, e nós chegamos numa outra instância, fora de casa. Mas fora de casa, o que ele recebe? Você não tem capacidade, aquele lá é muito melhor que você, é muito melhor do que você. O que você tem ouvido? O que você ouve? Para quem luta, alguns anos atrás, eu competia em luta, e se tem uma coisa que acaba com o lutador antes dele entrar, é alguém dizer assim, cara, tu vai enfrentar o melhor cara que tem na atualidade. Isso aí te acaba, mano. É sério. Se um amigo teu, um treinador teu, alguém que está ali contigo, olha assim, olha para o teu adversário, imagina isso, você está aqui, o teu adversário está ali, ele olha assim, não, cara, isso aí tu vai ganhar, uau, tu vai lutar com esse cara, Pois isso é difícil, cara, esse cara é invicto, quem nunca ganhou dele, sei, cara, tenta apanhar pouco, qualquer coisa bate logo. Você vai motivado para a luta ou não? Eu nem quero entrar. Agora quando chega alguém e diz assim, irmão, vai ser bonito, hein? Hoje é o teu dia, você vai conseguir, você vai vencer, cara, você treinou pra caramba, não tinha ninguém que te vencia, agora você, cara, é você mesmo, é pra ti essa luta. Irmão, ainda que você se conheça e saiba que tu não é tudo aquilo, alguém está acreditando em ti, você já dá aquela motivada, dizer, é isso aí mesmo, pelo menos vou por esse cara que acredita em mim, vou dar o meu melhor aqui. Agora quando o rei da nação inteira olha para ti e diz, o cara lá é muito melhor do que tu, como é que você se sente? Quando a tua liderança não aposta em você, quando você vai pleitear um cargo melhor, e diz assim, então nós temos gente mais capacitada, mas se quiser fazer o teste, use tudo isso como uma motivação, para você mostrar de que o ungido de Deus é você, foi você que Deus escolheu para estar ali neste momento. Os maiores gigantes são aqueles que fazem a gente desistir antes de lutar. Muitas batalhas estão fáceis para o inimigo, porque a gente nem luta, ninguém me quer lá mesmo, vou desistir, não vou mais para a igreja, isso que aquilo, nós já desistimos antes, meu Deus. Precisamos entender, para derrubar os gigantes, eu preciso pelo menos encará-los, pelo menos ir. Então Davi vai argumentar com Saul, eu não vou me prender nisso, disse assim, eu vou contar uma história para ti, tá, Saul? Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando de repente se levantou um urso, e tentou arrebatar uma das ovelhas, eu fui lá e peguei o urso pela barba, já bati no urso, já acabei com o urso, matei o urso, aí depois salvei a ovelha, aí veio um leão também, mas eu fui da mesma forma sobre o leão, matei o leão. Então assim, Deus me deu graça,
para acabar com ursos e leões. Esse mesmo Deus está comigo para colocar esse gigante por terra. Deixa comigo. Eu não sei a forma que ele falou, mas ele pregou tão bonito para Saul, que Saul disse assim: está aí, está certo, eu vou apostar em você. Olha só o que diz 1 Samuel 17, 37 e 39. Davi concluiu, que é só um pouquinho mais para frente de onde você estava: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Que bonito, né? Se acabasse aqui. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele a armadura, colocou o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica, tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo, e não conseguiu. E não conseguiu andar, pois não estava acostumado, tirou tudo aquilo. Olha só, o rei disse que ele não tem capacidade, mas depois o rei pega toda que era a sua indumentária, coloca sobre ele e diz assim: agora então tu podes ir. Só que ele não conseguia mover-se daquele jeito. Saul, de alguma forma, talvez queria dizer: rapaz, vai que esse Deus Todo-Poderoso age nesse menino. Pelo menos vão dizer depois que foi a minha armadura, que foi a minha espada. Ou talvez alguém até me confunda, né, porque eu estou colocando a túnica sobre ele aqui. Isso aqui representa as fórmulas do sucesso que as pessoas sempre têm para a gente. Alguém sempre chega com uma fórmula do sucesso para que tudo vai dar certo se você fizer assim. Querem que você não se desprenda de algumas coisas. Ir para uma batalha sem a armadura era uma coisa ilógica, ou talvez até muito nova. E até hoje as pessoas são muito presas em tradições. Não, tem que ser dessa forma, porque se você não fizer assim, não vai dar certo, não vai funcionar. Você até pode ir, é quando alguém diz assim: você até pode ir nessa igreja, mas lembre que você precisa manter. É isso que acontece. Nós vivemos uma vida não dentro daquilo que Deus está nos chamando a ser, mas queremos manter uma mesma armadura do passado dentro de uma coisa nova que Deus está nos chamando a fazer. Se fosse para alguém vestido de armadura vencer o gigante Golias, o próprio rei Saul teria ido e feito isso. Mas Deus está trazendo algo novo, e se permita o algo novo de Deus. Rompa com as tradições. Não, para ir para a batalha eu tenho que ir com essa armadura, eu tenho que fazer assim, para eu ter sucesso eu tenho que fazer esse tipo de oração, eu tenho que pagar esse tipo de promessa, eu tenho que fazer esse tipo de coisa. E nós mantemos muito as armaduras das tradições que nós recebemos desde criança. E é fato de que aqui, essa fórmula do sucesso não ia funcionar para ele. Ele tentou se mover com aquilo e ele não conseguia. Funcionava para Saul, mas não funciona para ele. E talvez eu só falando isso, você já se ligou em alguma coisa que Deus está tentando te dizer. Que talvez você já tentou se mover com esse tipo de armadura da religião, e você nunca conseguiu se mover direito. Você nunca conseguiu ter sucesso, você nunca conseguiu andar com isso. Essa parafernália toda que alguém colocou sobre ti. E a sua vida não deu certo, e você não avançou, e você não prosperou, e você nunca sentiu o que você está sentindo nesse momento, porque talvez essa armadura não seja para você, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, para que você derrube os teus gigantes, é um novo tempo, com algo totalmente diferente. E eu entendo de que gera uma estranheza, porque realmente, né, uma batalha sem armadura. Mas Deus aqui queria mostrar quem Ele é, não quem o homem é. As armaduras, neste caso aqui, mostram muito daquilo que é a nossa capacidade. Mas quando Davi vai despido de toda aquela armadura, e na continuação da história, que nós vamos ver na próxima quarta-feira, ele desce ao ribeiro, pega 5 pedras, e a única coisa que ele tem nas mãos, é quando Deus está dizendo assim: o que você precisa é de que eu esteja com você. É quando as fórmulas do sucesso caem por terra, é quando as mandigas já não dão mais certo, é quando nada daquilo que te ensinaram e as tradições te trouxeram e disseram que tem que fazer assim, 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 não funcionam mais.
é do jeito que Deus tem para fazer na sua vida a partir de agora. Algo completamente novo e que ninguém viu acontecer ainda. É a forma como Deus quer derrubar esse gigante. Não através de fórmulas de sucesso. Um gigante que habita nossas vidas é aquele que constantemente está dizendo para nós que não somos ninguém, que você não é quem você pensa que é, que você não tem capacidade, que do teu jeito não vai funcionar, não vai dar certo. São as vozes desse gigante constantemente querendo fazer você desistir. Era exatamente o que Golias fazia com Israel. Ele tentava desmotivar aqueles homens de forma que ninguém quisesse lutar com ele, e através do medo que ele impunha, as pessoas recuavam, e dessa forma o gigante aumentava cada vez mais. E entenda, a vitória de Satanás é fazer com que você não lute, que você não entenda a capacidade que você tem de oração, a capacidade que você tem de intercessão, a capacidade que você tem de posicionamento, e que quando você se posiciona, Deus age pelas tuas atitudes, e as providências de Deus começam a chegar. E aqui, caminhando para o final da mensagem, veja, a fórmula que o gigante usa para tentar fazer você parar, é muitas vezes tão sutil que a gente pensa que a pessoa nos compreende. Sabe quem era Samuel? Um grande juiz e sacerdote de Israel, o homem aqui que ungiu Davi como rei. Alguns anos antes, uma mocinha chamada Ana, ela estava constantemente vindo à casa do Senhor, orando e chorando muito, porque ela desejava ter filhos. E essa Ana, que desejava muito ter filhos, não os tinha. Enquanto uma outra mulher chamada Penina, que a Bíblia dá-nos a entender de que não era uma pessoa muito piedosa, tinha bastante filhos, e ficava, fazendo chacota da Ana que não tinha filho nenhum. E essa mulher piedosa chamada Ana orava e pedia a Deus: Senhor, um filho, eu queria tanto um filho. Em algum momento o seu marido entra em ação, e o maridão chega para ela e diz: Ana, oh meu bem, vem aqui amor, quero falar contigo, vem cá, dá um abraço aqui, dá um abraço gostoso, dá um beijão nela, olha nos olhos dela e diz assim: ei, baby, olha para mim, por que choras? Olha que homem. Ei, por que choras? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ui, está escrito na Bíblia isso. Ele chega para ela e diz assim: por que choras, Ana? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Eu não sou cara para ti? Não te falta nada, mulher. O que você precisar, estamos aí. Fica triste não. Alguém lendo a Bíblia dizendo: Senhor, é esse homem que eu preciso na minha vida. Parecia muito bom, só que esse cara estava roubando o sonho dela. Sabe o que ele estava dizendo? Ei Ana, desiste Ana, você não vai ter filho, mulher. Se contenta aqui que eu estou aqui, olha só, estou aqui para ti. Em algum momento é tão sutil que a gente pensa: é verdade, né? Ai, não tem, mas pelo menos. A gente vive de pelo menos, permitindo que os gigantes vençam, porque pelo menos eu tenho a minha casinha, porque pelo menos eu tenho meu empreguinho, porque pelo menos eu tenho uma coisinha, pelo menos. E a gente vive pelo menos sempre. Israel viveria pelo menos, porque seriam escravizados pelos filisteus, mas pelo menos eles ainda estariam vivos. Quando Ana se posiciona e ela não aceita aquela palavra, e ela vai para os pés do Senhor: Senhor, se tu me deu um filho, eu entrego ele para ti, todos os dias da sua vida serão para ti, Senhor. Deus para tudo, diz assim: pode ir para casa, porque eu vou te dar o filho que tu pediu. E eu estou resumindo a história aqui. Esse filho nasce, sabe o nome desse filho? Samuel, aquele que depois vai lá ungir Davi. Sabe o que eu entendo aqui? De que tudo está interligado,
e de que a tua vitória, se você permanecer, o resultado da tua vitória vai ser a continuação da vitória do outro, vai ser a forma que Deus vai usar para abençoar a vida do outro, porque todos nós estamos ligados no mesmo propósito. Por isso, a minha luta é que você entenda que precisa vencer o seu gigante, porque se você vencer o seu gigante, a vitória que vai vir para você, talvez seja a resposta que eu preciso para a minha vida. Quando nós deixamos de ser egoísta e simplesmente queremos vencer os nossos gigantes e esquecemos o nosso irmão, pode ser que a sua bênção nunca venha, porque se Samuel não tivesse nascido, quem iria? Deus tem os seus meios de fazer? Tem, mas existe uma história interligada aqui. Satanás fez de tudo para que o nosso Cristo não fosse até a cruz, e usou até Pedro, amigão dele. E Pedro chega para Jesus e diz assim: não, Senhor, não, morrer não, para botar a mão em ti tem que passar por mim, não vai morrer coisa nenhuma. E quem quer um amigo desse? Todos nós. Alguém disse que vai pegar você lá na curva, e eu pensei, não, mexeu contigo, mexeu comigo, meu irmão, aqui não tem, aqui é nós, mano, aqui é Corinthians. Quem não quer um amigo desse? Aí Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque aquilo que parecia uma linda história era para fazê-lo desistir do maior desafio. Se ele desiste do maior desafio, ele não viria para a tumba, e se ele não viesse para a tumba, ao terceiro dia, ele não sairia vitorioso de lá para nos entregar a salvação. Por isso, vença o seu gigante. Coloque-se de pé comigo, por gentileza.